Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, turma abençoada, família muito amada, povo santo, nação eleita, povo que é exclusivo de Jesus. Bom dia, Pati, Deus te abençoa. Bom dia, Murilo, bom dia, Mai, bom dia, Bruna. Sejam todos bem-vindos a mais momento devocional. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. E graça, bom dia. Deus abençoe o nosso dia. Que hoje seja mais um dia para avançarmos, rompermos diante daquilo que Deus ele já separou para nós. Bom dia, Fátima. Bom dia, Carla. Bom dia, Josi. Deus abençoe a vida de vocês. Alegria podermos começar o dia juntos. Que hoje seja mais uma manhã. Que Deus ele tenha liberdade de conduzir, de nos reposicionar nessa manhã. Eu falo que a caminhada com Cristo, ela é cheia de novidade. E o que eu costumo falar muito com as minhas meninas aqui, que vem aqui em casa no pequeno grupo, é que constância não é você estar bem todos os dias. Constância não é uma linha reta, né? Você fala assim, eu sou constante. Constante é isso aqui, ó. Constante é você ter um limite, tanto para baixo quanto para cima. Não é um dia que você tá, muito bem e no outro dia muito mal. Mas constância é você fazer essa linha aqui, ó. Eu tô bem, eu tô mal, eu tô bem, eu tô mal, eu tô bem, eu tô mal, eu tô bem. Mas você tem um limite, sabe? Você tem um limite para poder chegar, sabe? Você não ultrapassa demais o limite. Você tá bem, tá mal, tá bem, tá mal, mas você permanece numa constância. Tem gente que vive com o Senhor assim. Eu tô bem, aí eu tô lendo Bíblia, eu tô jejuando, eu tô orando, eu tô fazendo tudo. Eu tô mal, eu não pego na Bíblia, eu não leio, eu não oro, eu não jejuo. Eu preciso ficar bem, sabe? A constância é você passar por momentos difíceis, por momentos de alegria, e em todos esses momentos a presença de Deus permanecer na sua vida, seja em leitura, seja no jejum, seja na oração. Isso é constância, viu? Bom dia, Suelen, bom dia, Renata, bom dia, Juliana, Deus abençoe vocês, bom dia, Emily, Raila, bom dia, Haline, Carla, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar, gente, vamos falar com o Pai. Vamos agradecer Ele por mais esse momento, porque se nós acordamos respirando, significa que Ele tinha propósito, significa que Ele tem algo para operar nas nossas vidas no dia de hoje. Amém? Fecha seus olhos aí onde você está, chama a presença de Deus e fala assim, Deus, fala comigo. A fé é aquilo que move as nossas vidas, sabe? A fé é a base para todas as coisas. Nós não podemos começar o nosso dia se nós não crermos. Se a gente não falar assim, Pai, eu acredito naquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Eu acredito na salvação. Acredito na vida eterna. Acredito em Jesus. Se você não tiver fé, não dá para a gente começar. Então pede aí o Senhor para ir até a sua casa. Pede Ele para ministrar sobre a sua vida. Pede Ele, fala assim, Pai, fala comigo nessa manhã. Deus vem como resposta para mim. Às vezes eu vou simplesmente falar e que isso caia como uma resposta para a sua vida. Às vezes você está perguntando aí, Deus, o que o Senhor tem para hoje? Deus me ensina a reposicionar no Senhor. Deus me ensina a sair desse beco que eu entrei e eu não sei como sair. Pede para Ele agora nessa manhã para Ele falar com você. Feche seus olhos aí e chama a presença de Deus. Bom dia, Mai. Bom dia, Robertinha. Glória a Jesus. Bom dia, Grace. Deus te abençoe. Pai, obrigada por mais um dia. Papai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor está sempre atento a nós. Obrigado, Pai, pelo teu poder, pela tua graça que nos alcança. Nós entendemos, Pai, que se nós acordamos, significa que propósito tem, significa que algo o Senhor tem para fazer nesta manhã. E por isso nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pelo ar que respiramos, pela noite de sono que tivemos.
Agradecemos, Pai amado, porque o Senhor tem nos sustentado. Nós acordamos bem, Pai. E se tem alguém aqui que não acordou bem, com algum problema de saúde, se sentindo mal, que o Senhor possa tocar nessa vida agora em nome de Jesus, Deus. Vem com a tua cura nesta manhã. Manifesta, Pai amado, o teu poder em nome de Jesus. Pai amado, que seja uma manhã poderosa, que seja um tempo abençoado na tua palavra. Meu Deus, que essa seja uma oportunidade para aqueles, Pai amado, que têm caminhado aqui nesse momento devocional, se fortalecer no Senhor, permanecer em Ti, manter constância. Se revela aos Teus filhos nesta manhã, Papai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa mesmo trazer reposicionamento para o Teu povo, alinhamento de mente, de coração, que nós possamos estar exatamente aonde o Senhor quer que nós estejamos, Pai. Em nome de Jesus, toca em nosso coração, Pai. Purifica o nosso coração, purifica a nossa mente e, se possível for, Pai, passa uma tenaz na nossa mente, passa uma tenaz nos nossos lábios, porque nós reconhecemos que somos homens e mulheres de lábios impuros, Pai. Então toca nos nossos lábios, toca na nossa mente, toca no nosso coração. Quantas vezes, Pai, a motivação do nosso coração ela está errada em fazer algo, Pai. É possível fazer algo certo com a motivação errada. Então sonda a motivação do nosso coração e muda, Pai, a rota. Nos reposiciona, recalcula a nossa rota em nome de Jesus. Pai amado, que seja uma manhã de graça, uma manhã de poder, uma manhã de avivamento, uma manhã de aquecimento nos corações. Que seja uma manhã cheia de esperança, Pai, cheia de fé, para que nós possamos avançar de acordo com aquilo que o Senhor tem nos chamado, Pai. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos a nos conduzir nessa manhã pelas Escrituras. Essa palavra é viva e eficaz, então faça ela, meu Deus, real para nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Que nós possamos mesmo conhecer o Senhor, Pai, não só de ouvir falar, mas que nós possamos te ver, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos te ver. O meu pedido nesta manhã é para que o Senhor possa mesmo entrar com a tua presença em cada lar. Lares que estão revirados. Lares, meu Deus, que já não carregam mais a tua presença por falta de posicionamento, por negligência à tua presença, por negligência ao temor ao Senhor. Meu Deus, reposiciona essa família aí agora, Pai. Entra com poder nesta casa, em nome de Jesus. Meu Deus, que a tua presença possa ser real. Toca em cada marido aqui representado, Pai. Meu Deus, muda a rota desses maridos, Pai. Que eles possam ser sacerdotes. Meu Deus, convença eles do juízo, Pai, da verdade e da vida, em nome de Jesus. Pai amado, quantas mulheres têm sofrido em seus lares por conta que o homem não tem se posicionado. Homens que quando elas conheceram eram cristãos, apaixonados pelo Senhor, temente, e hoje se afastaram da tua presença. Toca nesses corações aí agora, Pai. Meu Deus, esse homem já saiu para trabalhar, toca nele aonde ele estiver, ouça a oração, Pai amado, aquilo que nós te pedimos nesta manhã. Eu creio tanto, Pai, que a oração do justo, ela tem efeito, ela pode muito, ela é ouvida. A palavra do Senhor diz que a gente precisa bater e a porta será aberta. E eu oro, Pai amado, por essas famílias, por esses lares, Pai, que não tem funcionado da maneira correta por falta de posicionamento do sacerdote, Pai. Em nome de Jesus, dê sabedoria a cada mulher aqui nesta manhã, Deus. Eu oro, Pai amado, pelas jovens, pelas meninas, Pai amado, que ainda não casaram, para que elas possam mesmo, Deus, ser direcionadas e conduzidas pelo Senhor, Pai. Dê elas sabedoria para escolher o marido, dê elas discernimento para entender aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem. Eu oro por toda carência, Pai, no nosso meio, que caia por terra em nome de Jesus. Nós queremos te conhecer, nós queremos desfrutar da tua presença, nós queremos fazer com êxito, Pai, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu abençoo cada filho aqui representado, Pai. Cada filho, Pai, cada mãe que está aqui, que o Senhor possa mesmo visitar os filhos, Deus. Que eles possam crescer e permanecer na tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos ensina, Deus, com o devocional de hoje. Amém e amém. Que esteja nesse lugar cada uma das pessoas que o Senhor gostaria que estivesse. Em nome de Jesus. Que permaneça as pessoas que o Senhor tem propósito para estar nesse lugar, em nome de Jesus. Aqueles que eu ainda não vi, bom dia,
Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua vida. Peraí, gente, vou passar um chazinho, tá? Espero que dê tudo certo aqui. Tá todo mundo bem? Vocês importam, gente, eu passar um chazinho? Teve um dia, né, que a Maíra chegou na sala depois da live e ela tá assim comigo: olha, que legal, você fez experiência hoje na live. Eu não fiz experiência não, tava passando um chazinho. Ai, gente, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você tem motivo pra agradecer? Viu, mãe? É assim que eu faço aí, ó. Pega leiteiro, chazinho. Aqui o coador, ó. Ó, pronto. Agora você tampa a garrafa. Ai, Jesus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Bom dia, Totó. Bom dia, Pedro Damasceno. Deus abençoe o nosso dia. Gente, hoje nós vamos para Gênesis capítulo 17. Ontem nós lemos o 16. Falamos sobre Sara, ela não acreditar que Deus lhe daria um filho. E ela faz com que Abraão se deite com Agar. E Agar agora vai dar a Abraão um filho. E esse vai chamar Ismael. Se você perdeu o devocional de ontem, veja. Aí você pega a xícara e toma, tá tudo certo, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, tia Janinha. Agora nós vamos entrar em Gênesis 17. E Deus vai voltar a falar com Abraão que não é com a serva que a promessa vai se cumprir. Que a promessa vai se cumprir, mas com Sara. Então, Gênesis 17, versículo 1 diz o seguinte: quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando você vai olhar no hebraico, significa El Shaddai. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Talvez você já escutou essa expressão, mas até o dia de hoje você não sabia o que significava. Então, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Bom dia, Dedeca. Ele aparece para Abraão e fala assim: Abraão, eu sou o El Shaddai. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Eu vou pegar para ler na NAA, na Almeida Atualizada, porque eu gosto muito dessa versão. Que ele vira para ele e fala assim: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Deus vira para Abraão e fala com ele assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sou o El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Eu quero parar aqui, primeiro para trazer algo para as nossas vidas, porque eu acho que às vezes a gente esquece. Deus, ele sempre vai se apresentar a uma pessoa da maneira que ela precisa. Porque ele é aquilo que você precisa. Independente do que você é, ele vai se apresentar dessa maneira. Tem Elohim, tem vários nomes de Deus. E esses vários nomes significam o Deus conosco, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que provê, né? Jiré, acho que é isso mesmo. Jiré é o Deus de provisão. Ele é o Jeová Jiré, que é o Deus que provê. E aqui ele está aparecendo para Abraão como El Shaddai. O que Abraão precisava nesse momento? O que nós vemos desde o início é Deus tirando Abraão de uma terra, tirando ele de um meio de um povo, levando ele para um outro lugar e fazendo uma promessa para Abraão. E aí agora Abraão está muito velho e ele não acredita que ele pode ter filho. Sara disse para Abraão: olha, o Senhor me impediu de ter filhos. O Senhor me fechou a madre. Eu não consigo te dar um descendente. É isso que Sara está dizendo para Abraão. Então Abraão está na cabeça dele que por meio de Sara não tem como. Porque eles já são velhos. O problema é quando nós insistimos
em andar de acordo com a nossa vontade, não crendo naquilo que Deus ele pode fazer. E aí ele se apresenta para Abraão, falando assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Todo poder pertence a mim e eu posso fazer o que eu quiser fazer. Você está falando comigo que eu não posso operar um milagre na sua vida? O milagre que você precisa, eu posso fazer. Eu não sei qual que é a apresentação de Deus que você precisa nessa manhã. Se é o Deus de provisão, talvez você precisa de hoje encontrar com Deus que cura. É o Deus que cura que você precisa, é o Deus de provisão, é o Deus que sara, é o Deus Todo-Poderoso. Quem é o Deus que você precisa nessa manhã? Porque Ele se apresenta a você da maneira que você precisa. Ele queria certificar que Abraão iria entender o que ele estava falando. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Às vezes Deus está batendo aí na sua porta o tempo todo e dizendo para você assim: olha, eu sou o Jireh, eu sou o Deus que provê na sua vida. Para de ficar lamentando e preocupado com um tanto de coisa que eu falei que não era para preocupar. Porque eu sou Deus de provisão. Talvez ele tá batendo e você gritando: eu preciso ir no médico, preciso fazer exame, preciso disso, aquilo, outro. Não tô dizendo que não é para fazer exame e nem para procurar um médico. Mas talvez você não recorreu ao médico dos médicos, ao Deus que cura. Quem que é o Deus que você precisa nessa manhã? É o Deus de provisão? É o Deus de cura? É o Deus de livramento? É o Deus o Deus Todo-Poderoso que vai operar o milagre? Qual que é o Deus que você precisa nessa manhã? Ele chega para Abraão e fala: eu sou El Shaddai. Eu só quero que você anda na minha presença, que significa o mesmo que seja fiel e permaneça com uma vida íntegra. Anda na minha presença e seja perfeito. Ô Meire, será que é só o seu vídeo aí? A minha voz tá estranha para mais pessoas? Me fala isso aí. Estranha, vai e volta, tipo dando um eco. Ô Meire, experimenta sair e voltar da live e me fala se melhorou. Pra Bruna tá normal. Pra Raila também. Então vamos continuar. Então, o que ele tá falando? Olha, essa expressão anda na minha presença significa o mesmo que ser perfeito. Essa expressão, quando a gente vai pro hebraico, é a mesma coisa que dizer: eu quero, quando Deus falava assim: ofereça para mim um sacrifício de animal e esse animal tem que ser perfeito. Esse perfeito aqui anda na minha presença. E ser perfeito significa o mesmo que um animal sem defeito. Um animal perfeito, um animal sem nenhum osso quebrado, um animal sem nenhuma mancha, um animal sem nenhum resquício de defeito. É esse perfeito que Deus está pedindo para Abraão. Eu estava conversando ontem, depois eu saí do devocional, ainda fiquei conversando um pouquinho com a Cacau, e eu falei que muitas vezes nós cometemos o erro de quando Deus fala algo para nós, a gente se apega só à parte boa daquilo que Deus está liberando sobre a nossa vida. Ontem ele falou assim, olha, o que ele tinha dito para Abraão? Não, ele tinha dito para Agar. Ele falou para Agar assim: Agar, eu te darei muitos descendentes que será impossível de você contar. Mas antes dele fazer essa promessa para Agar, ele fala para Agar assim: Agar, volte à sua senhora e se submeta a ela. Ou seja, volta para sua patroa e se exponha a tudo que ela está te colocando e se submeta a esse rebaixamento que ela está fazendo de você. E aí, a gente se apega muito à parte boa da promessa. A gente quer a parte boa do evangelho e menospreza o restante. Só que o Senhor, Ele quer que a gente entenda a totalidade daquilo que Ele está dizendo. Ele tem promessa para mim e Ele tem promessa para a sua vida. Porém, as coisas que Deus Ele sempre libera para a nossa vida é acompanhada de um se. Se você andar na minha presença, se você se humilhar, se você me obedecer, se... E agora ele vira para Abraão e diz: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Aquilo que você precisa, eu posso fazer, porque não há nada impossível para mim. Porém, anda na minha presença e ser perfeito. Seja sem defeito. Seja sem mácula. Não se corrompa.
Purifica seu coração todos os dias. É isso que ele está dizendo. Hoje talvez você precisa do Deus que cura. E o Deus que cura vai falar com você assim: eu curo, mas antes peça perdão. Recalcula sua rota, conserta lá atrás com seus pais. Pede perdão pro seu tio que no Natal você brigou e até hoje você não pediu perdão. Eu posso curar a sua vida, eu vou curar a sua vida. Te curo dessa enfermidade, mas antes peça perdão. Eu vou prover na sua vida, mas antes eu quero ver sua fidelidade. Ser fiel a mim e eu vou prover na sua vida. Porque a gente só quer a parte boa. A gente quer o Deus que provê, a gente quer o Deus que cura, a gente quer o Deus que liberta, a gente quer o Deus Todo-Poderoso que opera milagres. Mas a gente não quer o restante do versículo que diz: anda na minha presença, seja perfeito. Sabe, conserte seu coração, alinha, ajusta seu coração com o meu. Olha aí, Ana, você estava sumida, todo mundo com saudade de você. Isso mesmo, gente, puxa aí a orelha da Ana, porque ela estava fazendo um tanto de coisa e estava sumida daqui, que a gente sente saudade dela. Então, Ana, trate-se de ficar aqui, tá bom? Gente, ande na presença de Deus e seja perfeito. O que é andar na presença de Deus? É você lembrar que Ele está com você em todo o tempo e cada uma das suas escolhas, ações, atitudes, as palavras que vão sair da sua vida, que elas possam glorificar a Deus, que elas façam parte do dicionário do céu, do vocabulário que tem no céu, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra estranha, nenhuma palavra de maldição. Que a sua vida seja regada de palavra de bênção. Que você seja aquela pessoa que vai reposicionar outras. Que o lugar aonde você chega, que não tenha zombaria. Que não tenha um falando do outro. Sabe? Seja você essa pessoa que vai policiar o ambiente. Nós precisamos aprender a ser termostato e não termômetro. O termômetro se ajusta com o ambiente. O termostato não. Abraão, ele recebeu essa visita de Deus e Deus falou com ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, seja perfeito. Vou operar o milagre, permaneça comigo e seja fiel a mim. Versículo 3. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: esta é a minha aliança com você. Eu farei de você um pai de numerosas nações. Além disso, eu mudarei o seu nome. Você não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será pai de muitas nações. Então você que gosta de anotar, Abraão significa pai de muitas nações. Eu tornarei extremamente fértil, seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre elas. Aqui Deus já começa a falar da monarquia, sabe? Deus já vai falar que vai se levantar reis que serão descendentes de Abraão. Eu confirmarei a minha aliança com você e com os seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Gente, já imaginou Deus descendo e falando isso hoje pra gente? Para sempre eu serei o seu Deus. É isso que ele está dizendo para Abraão. Abraão, se você está preocupado com alguma coisa, eu estou fazendo hoje uma aliança com você e com cada um dos seus descendentes. Para sempre eu serei o seu Deus. Deus, ele não vai quebrar essa aliança. Eu darei para você, seus descendentes, eu darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre e eu serei o seu Deus. Ele está fazendo essa promessa aqui agora a Abraão e a gente vai ver o que acontece, né? O sinal da aliança agora vai acompanhar Abraão também. Mas, gente, hoje nós somos filhos de Abraão por meio da fé. Porque não é só os descendentes de Abraão de sangue, né? Os que nasceram de Isaac ou de Ismael. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. Porque a palavra diz que Abraão é o pai da fé. Então, ele foi o primeiro a crer, ele foi aquele que saiu, ele que deu o passo de fé, ele que nos ensinou pela primeira vez que
a fé ela vem acompanhada de obras, porque se Abraão tivesse crido em Deus, mas não tivesse saído da terra dele, como a gente ia saber que ele teve fé? Ele poderia crer e não sair. E aí a gente hoje não saberia que ele teria fé. Nossa, ele não teve fé porque ele não saiu. Mas ele saiu. Abraão creu. E isso lhe foi considerado como justiça. Ou seja, Deus olhou lá do céu e falou assim: nossa, Abraão creu. Ele acreditou naquilo que eu falei sem eu mostrar nada para ele. Porque até então é tudo novo. Hoje, se a gente escutar a voz de um Deus, né, audível, e ele falar assim: olha, Raira, sai da sua terra, sai do apartamento onde você mora, sai de Belo Horizonte e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Para mim hoje é fácil sair, porque eu já vi essa história acontecendo. Eu já vi isso aqui registrado na Bíblia. Eu conheço Deus por vários escritos, por várias coisas que ele já me fez. Eu sei quem que ele é. Eu sairia com facilidade, porque já teve exemplo. Mas Abraão, ninguém passou antes dele. Não tinha um livro para ele ler e falar assim: nossa, isso aconteceu com o Jonas, isso aconteceu com o José, isso aconteceu na casa de Maria. Não tem como. Ele não tinha acesso a nada disso. E ele simplesmente creu. E Deus vira para ele e fala: eu serei para sempre o seu Deus. Eu tenho compromisso com você. É por isso que aconteça o que acontecer com Israel, com aquele povo lá, com os árabes, o Senhor permanece sendo o Deus dele. Porque Deus tem uma aliança com Abraão. E aquele povo é um povo de descendência direta, sangue de Abraão. Você acha que Deus vai se esquecer de Israel? Nunca. Porque Deus tem uma promessa com o homem. E Deus ele não quebra aliança. Deus não vai virar... Antes dele fazer a aliança com Abraão, ele já tinha visto o futuro, há muito tempo. Deus já sabia dessa guerra que estava acontecendo, Deus já sabia de muita coisa, e nem por isso ele deixou de fazer a aliança. E às vezes ele faz a mesma coisa com a gente. Nós mesmos não conseguimos ver o que há de bom em nós e o porquê Deus nos escolheu, mas Deus já viu lá na frente. Deus já viu a sua vida lá na frente. Por isso eu te falo, permaneça. Permaneça crendo, permaneça orando, permaneça jejuando. Porque o Senhor viu lá na frente. E ele faz essa aliança com Abraão. Versículo 9. Então Deus disse a Abraão: é sua responsabilidade e de seus descendentes obedecer aos termos dessa aliança. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia, depois do nascimento, de geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros de sua família, mas também aos servos nascidos em sua casa, aos servos estrangeiros que você comprou, quer seja nascido em sua casa, quer tenha comprado. Todos devem ser circuncidados. Terão no corpo um sinal da minha aliança sem fim. O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do seu povo, pois ele quebrou a minha aliança. E Deus tinha isso como sério. Para quem não sabe, ficou sabendo hoje o que é a circuncisão, tanto falada nas cartas de Paulo, que é um dos discursos que vai ter o tempo todo entre judeu e gentil. Judeu, povo que nasceu, povo escolhido pelo Senhor. Gentil, aqueles que foram acrescentados depois, que não era judeu. Os gentios não eram circuncidados, os judeus eram. Então, quando o evangelho começou a chegar para os gentios, essa era uma briga que eles tinham. Porque, você é um gentil, converteu agora, conheceu Jesus agora, vai ter que circuncidar. O circuncidar é cortar uma pelinha no pênis. Então, eles tinham que fazer isso. Só que Paulo agora vem falando que Jesus morreu. Agora, a circuncisão ela é feita de uma maneira diferente. Não é necessário mais cortar de forma física. Você não precisa mais cortar. E esse vai ser um discurso que Paulo vai levar em várias de suas cartas. Que ele vai dizer, gente, chega, não precisa ser circuncidado mais.
Porque aqui no Antigo Testamento e até Jesus vir, tem que ter circuncisão. Somente depois de Jesus, porque agora é uma nova aliança, essa aliança agora é feita com o sangue de Jesus, aí agora cessa a circuncisão na carne. Hoje, a circuncisão ela é feita de uma outra maneira. A circuncisão hoje ela é feita no coração. A circuncisão hoje é feita no coração. Das mulheres naquela época já era feita no coração. As mulheres elas circuncidavam o coração. Volta o coração ao Senhor. O que é essa circuncisão? É você desprender de uma parte sua mesmo. É ter o seu coração inclinado ao Senhor e sabendo que você tem uma aliança com Ele. Antes era no corpo, hoje é no coração. Hoje nós não precisamos circuncidar uma parte do corpo. Hoje nós circuncidamos o nosso coração. Ou seja, o meu entendimento precisa ser que eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus, eu me rendo a Ele, eu obedeço a Ele e para sempre Ele será o nosso Deus. Hoje nós fazemos parte dessa família. Aqui a promessa foi para Abraão e para os seus descendentes. Quando Jesus veio, essa promessa se estendeu a nós. Pegou a visão? Hoje a circuncisão é feita no coração. Sarai recebe o nome de Sara. Versículo 15. Deus também disse a Abraão: quanto à sua mulher, eu não se chamará mais Sarai. De agora em diante ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela eu darei um filho a você. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará a mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo e pensou: como eu, aos 100 anos, poderei ser pai e Sara com 90 anos teria um filho? Então Abraão disse a Deus: que Ismael viva sobre a sua bênção. Gente, que ignorância, que arrogância com Deus. E eu falo que nós também somos assim. Deus disse para ele novamente, porque isso era algo que Deus já tinha dito lá atrás. Há 25 anos atrás, Deus tinha dito isso para ele. E falou assim: Abraão, você será pai de muitas nações. Abraão acreditou no momento. Só que depois ele achou que seria por meio de Agar, porque Sara tinha dado a ideia dele se deitar com a serva. E ele achou que viria a descendência dele por meio de Ismael. E agora, Deus está sendo tão bonzinho, Deus está sendo tão longânimo com ele, que vira para ele e fala assim: Abraão, não, você entendeu errado. A sua mulher Sara é que será a mãe dos seus descendentes. Às vezes Deus está virando para você e falando assim: não, calma, é nesse emprego que eu ainda vou te honrar. Calma, é com o mesmo casamento que eu vou te honrar. Calma, é esse marido aí mesmo. Às vezes você fala assim: não, Deus, eu entendi errado, meu marido é chato, meu marido não conserta, meu marido vive a vida dele, ele não é um sacerdote da casa. Calma, é com esse marido que o Senhor vai te honrar. Aí você está falando: não, Deus, será que eu vou ter que separar e casar de novo para o Senhor cumprir aquele mandamento eu e minha casa serviremos ao Senhor? Será que eu vou ter que trocar de marido? Será que acontece? Meu filho vai ter que morrer? É outro filho? Não, é com esse aí mesmo. Talvez é nesse emprego que o Senhor vai te honrar. É nesse emprego que Ele vai falar assim: não, calma. Ele está falando assim: eu vou ter que pedir conta desse trabalho porque eu tenho que ser honrado em outro lugar. Não, calma, aguenta a mão. Ou talvez você entrou em portas que Deus não tinha para sua vida. Aí essa porta vai se fechar. E Deus vai falar assim: calma, que eu vou te tirar daí. É em outro lugar que eu vou te colocar. Você achou que era Agar, mas não é Agar não, é Sara. Eu tenho outro trabalho, eu tenho outro propósito para a sua vida. Sabe, procura entender de Deus o que Ele tem para operar na sua vida. E pergunta: Deus, aonde o Senhor vai cumprir o teu chamado, o teu propósito na minha vida? E aí Deus está falando com Abraão assim: Abraão, calma, é com Sara que eu vou cumprir. E aí, gente, olha a astúcia de Abraão. Abraão se prostrou com o rosto em terra, ótimo, reverência, e riu. Olha isso. Sabe aquela risadinha?
que cumpra sobre Ismael a bênção que você tem. Ou seja, ó Deus, se você está falando que eu vou ser pai de muitas nações mesmo, que beleza, Ismael já está aí, cumpra sobre Ismael aquilo que você quer fazer. Olha a astúcia, sabe, a arrogância dele. E Deus vira e responde o seguinte: na verdade, ele poderia falar assim: ô Abraão, seu ignorante, eu que estou mandando a situação, eu sou o Deus Todo-Poderoso, para de ficar me questionando. Se eu estou falando que é com Sara, é com Sara. Eu já seria mais brava. Abraão, toma vergonha na sua cara. Tá entendendo errado? Você é surdo, tá entendendo o que eu tô falando? Para com isso. Tá com problema de cognição? Você não tá me entendendo? Dá vontade de falar isso. E aí Deus vira numa classe, sabe? Numa plenitude. E fala assim: olha, Abraão, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará de Isaque. E eu confirmarei com ele os seus descendentes para sempre a minha aliança. Quanto a Ismael, também o abençoarei, como você me pediu. Eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei os seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho de Sara, que lhe dará por essa época no ano que vem. Quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou Isaque, seu filho, e todos os indivíduos do sexo masculino da sua casa, tanto os nascidos ali quanto os comprados, e os circuncidou, removendo o prepúcio como Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael, seu filho, tinha 13 anos. Ambos foram circuncidados naquele mesmo dia, junto com todos os outros homens e meninos da casa, tanto os nascidos ali quanto comprados. Todos foram circuncidados por Abraão. Gente, e não tinha anestesia naquela época. A circuncisão, eu creio que com certeza já tinha ali um instrumento mais amolado. E eles foram circuncidados. De repente, como uma pedra, né? Pá, acabou. Abraão obedeceu nesse ponto. Vamos continuar a história, que eu quero falar de algo importante depois do versículo 15 do capítulo 18. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque dos carvalhos que pertencia a Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia, pode ser por volta de meio-dia, né? Olhando para fora, ele viu 3 homens em pé, próximo à tenda. Quando os viu, correu até onde eles estavam e lhes deu boas-vindas, curvando-se ao chão. Abraão disse: meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco, descanse à sombra dessa árvore, enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E uma vez que honrarem seu servo com essa visita, prepararei uma refeição para restaurar as suas forças antes de vocês seguirem viagem. Está bem, responderam eles. Faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e entregou ao seu servo, que preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou a coalhada, leite, carne assada e serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar você por essa época no ano que vem, e a sua mulher terá um filho. Sara, ouvindo a conversa de dentro da tenda, Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso ela riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer ainda, quanto mais ao meu senhor? O meu marido também já é idoso. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu?
Porque disse: pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Eu voltarei por essa época do ano, e Sara terá um filho. Sara teve medo, e por isso mentiu, e disse: eu não ri. Mas ele disse: na verdade, você riu. Vamos lá agora entender essa questão. Eu deixei para comentar aqui porque, primeiro, Abraão riu. Abraão não acredita naquilo que Deus ele pode fazer. E agora, Sara, observando aquele movimento do lado de fora, e ela estava dentro da tenda, na hora que ela escuta que ela teria um filho, ela ri, sabe? Quantas vezes você já deu aquela risadinha, tipo assim, sabe, que você dá uma segurada, que você, tipo assim, piada, não acredito, sabe? É essa risadinha. Eu queria perguntar pra vocês, qual foi a vez que você deu uma risadinha pra Deus quando Ele disse que ia cumprir algo na sua vida? Sabia que isso vai minando a sua fé? Sabia que essa risadinha é o mesmo que dizer, não creio? Se Deus falou que vai fazer algo na sua vida, acredita, sabe? Coloca sua energia nisso. Permanece, obedece, porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Sara não estava acreditando porque as circunstâncias diziam que não. Ela estava com a idade de 90 anos e Abraão na idade de 99. É lógico que eles não estavam tão velhos quanto para nós hoje, porque hoje uma pessoa de 99 anos para nós é de fato uma pessoa muito velha. E porque o nosso padrão passou de 60, 70, eles já começam a tratar como idoso. E com 100 seria muito velho. Não se vivem mais depois mais do que 120 anos. Muito raro você encontrar uma pessoa mais que essa idade. Só que aqui nesse cenário, 90 anos seria como se eles tivessem uns 60, sabe? 70. Não é 90 de fato. Era 90 para eles. Porém, naquela época se vivia mais tempo do que hoje. É como se eles vivessem até uns 180, 150. Depois da queda do homem, começa esse declínio na idade, né? Matusalém foi o homem mais velho e ele viveu 959 anos. Entende? Adão acho que 930. Então eles viviam muito e começou a ter essa queda. Noé eu acho que viveu 500 e poucos anos. E aí começou a cair. E agora 90 anos é uma idade de se considerado já mais velho. E é isso que Sara não está entendendo. É como se virasse para uma mulher hoje de 60 anos e falasse com ela assim, você vai ter um filho. Aquela mulher iria rir. E falar, o que eu? Às vezes nós pegamos a circunstância que nós estamos vivendo e vemos muita improbabilidade na circunstância. Porém o nosso Deus, ele não depende de cenário favorável para ele operar um milagre. Ele não depende de nada. Ele não depende de você estar num bom emprego, ele não depende de você ter casado com o melhor marido, ele não depende da sua criação de filhos para ele operar um milagre. Ele não depende da faculdade que você faz. Ele não depende da quantidade de línguas que você fala. O Senhor, ele não depende, porque ele é Deus Todo-Poderoso. E se ele disser que vai fazer, ele vai fazer. Nós só precisamos acreditar que é real aquilo que ele já liberou sobre a nossa vida. Então eu quero te voltar hoje a um ponto de fé e pare de rir quando o Senhor liberar algo sobre a sua vida. Tem alguém? Se tem, conta aí nos comentários se você já passou por essa situação de rir quando Deus falou algo com você. Nós precisamos voltar a ter fé e acreditar que ele pode fazer muito mais, sabe? Vamos seguir. Viva os seus milagres diariamente. Glória a Deus, Ana. É sobre isso, sabe? Eu também vivo os milagres de Deus todos os dias. Todos os dias. Mas eu já ri de Deus. Dele ter falado algo comigo e eu falei assim, o quê? Acredito não. Mas é porque eu olhei pra mim e falei assim, ó, por mim não tem como. Agora se o Senhor entrar,
Se o Senhor vai patrocinar essa obra, filho, vai dar certinho. Dá certinho. Se o Senhor é patrocinador da obra, vai dar certo. Versículo 16. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir deles. Gente, só falando sobre esses 3 homens. Esses 3 homens, ele vê esses 3 homens, mas você vê que o Senhor aparece aqui no diálogo. O Senhor aparece na fala. Então esses 3 homens não eram 3 homens naturais. Eram 3 homens que vinham com a presença de Deus. Pegou a visão? Então beleza. Agora esses homens, eles estão olhando para a cidade de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor disse: devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente tomará uma grande e poderosa, se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu escolhi para que ordenasse a seus filhos e famílias e que deles guardassem o caminho para o Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que eu prometi. Ele está só dizendo para os homens: gente, será que nós vamos participar, Abraão, do que eu vou fazer? Porque Deus, ele quer acabar com a cidade de Sodoma e Gomorra, porque lá era uma cidade corrompida. Lá era uma cidade que o povo era mau e praticava iniquidade o tempo inteiro. Não temia mais o Senhor. E ele está falando assim: será que eu devo esconder o meu plano de Abraão? Porque eu vou fazer de Abraão uma nação poderosa. O povo vai vir dele. Eu vou me certificar que através da família dele, dos seus filhos, eles vão guardar o caminho que é meu. Eles vão praticar o que é certo e que é justo. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas 2 cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto eu tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Agora vamos a outra coisa. Vocês acham que Deus não sabia? Ele está dizendo aqui: vou descer lá para ver. Você acha que ele não sabia? Figura de linguagem. Porque Deus sabe de todas as coisas. E ele já sabia do que o povo estava cometendo. Então ele não precisava chegar lá para ver. Ele já sabia. Ele está dizendo: eu vou lá saber o que está acontecendo. Sabe? Deixa eu ver aqui um comentário. Também já ri por mim. Acho que ainda pecadora e preciso muito da graça e da misericórdia. Ô Ana, não é só você, todos nós. Eu já. Não foi questão de desacreditar do que Deus falou, mas porque eu não me via no momento. Mas Deus é fiel no que Ele fala. Sim, Ele é, minha irmã. É Gesane. Ele é fiel. 22, versículo 22. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: exterminará tanto o justo quanto o perverso? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim, exterminarás e não poupará por conta deles? Claro que não faria tal coisa. Destruir o justo com o perverso? Afinal, estaria tratando o justo e o perverso da mesma maneira? Certamente não faria isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, eu pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirá a cidade toda por conta dos 5 justos? O Senhor disse: se eu encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que hajam 40. O Senhor respondeu: por causa dos 40 eu não destruirei. Por favor, respondeu. Por favor, não fique irado comigo, Senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: se encontrar ali 30 justos, eu não vou destruir. Abraão prosseguiu: uma vez que tive a ousadia de falar com o Senhor,
Permita-me continuar. Suponhamos que haja 20. O Senhor respondeu: por causa dos 20 eu não destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fique irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: por causa dos 10 eu não destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a tenda. A gente sabe como termina a conversa, né? Mas olha aqui, Abraão, ele usou algo que ele conhecia de Deus para questionar Deus. Ele está falando assim: Deus, eu te conheço e eu sei que o Senhor é a justiça. Eu sei que o Senhor não pune o justo junto com o perverso. O Senhor vai acabar com a cidade toda por conta de alguns. E aí Deus está falando com ele assim: ó, Abraão, não é por aí não. Ele, mas Deus, se tiver 50 justos lá, você vai acabar com a cidade e vai deixar os 50 morrer? E Deus falou assim: ó, por conta de 50 eu não acabo com a cidade. Ou seja, não tinha naquela cidade 50 pessoas justas. E ele termina falando assim: Deus, e se tiver 10? Ele vai falar assim: por 10 eu não acabo com aquela cidade. Mas não tinha 10 justos. E ele vai continuar, e não tem ninguém justo naquela cidade. Eu quero parar por aqui, porque daqui a pouco nós vamos entrar na destruição de Sodoma e Gomorra, e é assunto também para manga. Vou deixar isso para amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre a destruição de 2 cidades que não andava diante do Senhor, que não era justa diante do Senhor. Uma cidade que escolheu viver de acordo com a sua vontade, de acordo com seus deleites, prazeres. E há um perigo quando o coração do homem ele começa a se inclinar para esse lugar de satisfazer os desejos do seu coração. Então é isso, gente. Nós vamos finalizando o nosso devocional por aqui. Hoje nós aprendemos coisas importantes. Nós não devemos rir quando o Senhor ele libera uma palavra sobre a nossa vida, porque aquele Deus que promete, ele é fiel para cumprir. Lá nessa história, né, que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, Deus faz uma promessa para Abraão e disse: Abraão, eu serei o seu Deus para sempre e você circundará o seu povo, né? O seu povo, os homens, deve ser circuncidado. Eu farei uma aliança e esse sinal será no corpo. Agora, olhando para a nossa vida no dia de hoje, essa promessa ainda permanece sobre a nossa vida. Uma vez que Jesus se entregou por nós e o seu sangue cobriu o nosso pecado, o Senhor diz para nós: eu serei o Deus de vocês para sempre. E nós precisamos permanecer circuncidando o nosso coração, cortando aquilo que não vem de Deus, sabe? Tirando mesmo, entregando sempre um pouco mais, inclinando o nosso coração sempre um pouco mais, em nome de Jesus. Gente, há um privilégio em servir ao Senhor. Só não desfruta quem não quer. Só não entende quem não quer. Eu não sei qual que é a apresentação que você precisa hoje da parte de Deus, mas hoje eu quero te apresentar o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa na sua vida. Então para de dizer que a sua causa é causa que não tem como resolver, que é causa sem solução, que é impossível, porque aonde há um impossível, ali é onde Deus opera. Sara e Abraão ri, porque eles olharam para as circunstâncias. Então não permaneça olhando para a circunstância. Olha para o céu, olhe para o seu Deus e fala assim: Deus, eu creio no Senhor e eu vou permanecer na tua presença em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Me fala aí de onde você é. Você que está assistindo essa live pela primeira vez, me conta de qual que é a sua cidade, qual que é o seu estado. Deixa eu te conhecer. Ei, Eva, saudade de você. Tem muito tempo que você não aparece aqui, hein, Eva? Pelo menos eu não te vejo. Obedecer, reverenciá-lo, amá-lo. É isso, Ana. É sobre isso. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus e gostaria de aceitar Jesus nesta manhã? Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E se você por algum momento
foi dar uma volta no mundo e se desviou do caminho e hoje quer reconciliar com o Pai, quer voltar para o caminho do Senhor, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar e eu vou orar por vocês. Vamos lá. Natal. Seja bem-vindo, meu irmão. É Raimundo, né? Seja bem-vindo, Deus te abençoa. Fiquei uns dias sem fazer o devocional e sinto falta. Pois é, Ana, você não pode sumir não, Ana. Ei, Leila, Senhor, faz em mim a tua vontade, guia-me pelo caminho segundo a tua vontade. Amém, Leila, Ele vai te conduzir, em nome de Jesus. Elisa, eu sou de Moçambique, cidade de Maputo, é assim que fala? Seja bem-vinda, minha irmã. É isso aí, Raira, olhar para o alto. Fibromialgia, não quero sair da cama. Primeiro, Bezerras. Luciene. Que o Senhor possa te tocar nessa manhã, minha irmã. Você crê que você pode ser curada? Se você crê que você pode ser curada, seja curada em nome de Jesus. Jabotão dos Guararapes, Recife, assim? Me chama para ir para sua casa, por favor. Ai, Paulinha tá na Espanha. A Rosângela também está muito sumida, né, Raira? Rosângela ainda apareceu ontem. Eu vi ela aqui ontem. A live começa a que horas? 6h40, Fabi. Deus te abençoa. Tem alguém que vai aceitar Jesus? Cadê você? Eu, Raila, sou da cidade de Penaforte, Ceará. Raira, manda um beijinho pra a Branca. É uma neta que ouve comigo todos os dias. Gracinha, gente. Ô, Branca, um beijo pra você, viu? Lindeza. Gracinha, gente, se fazendo devocional. Amém, 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 amém. Amém. Todo mundo aqui, então, é salvo? Então, se você é salvo, já sabe, né? Escreve aí. Eu sou salvo. Corumba. Sou de Nova Serrana, Minas Gerais. Tá pertinho de mim. Coloca a mão no seu coração. Nós vamos orar. Agradecer ao Senhor por essa palavra. Medita. Volta no texto. Leia de novo. Sabe? Não deixe essa palavra afastar de você, não. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mão no coração. Fecha seus olhos. Fecha os olhos. Ô, Branca, tem que fechar os olhos, hein? Fecha seus olhos. E repete comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração. Pai, nesta manhã, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Essa oração é para todos. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento. Obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade conosco. Obrigado pela sabedoria que o Senhor nos dá. Obrigado pela comunhão, que nós possamos ser um, assim como o Senhor e Jesus é um. Pai amado, nos faça entender o teu propósito, a tua vontade. Hoje nós aprendemos, Pai, e nós queremos crer firmemente no nosso coração que o Senhor é o nosso El Shaddai, o nosso Deus Todo-Poderoso, e que o Senhor tem uma aliança conosco, Pai, que será o nosso Deus para sempre. Obrigado pelo sacrifício de Jesus. Nós queremos te agradecer. Pai, eu oro para que as mentes sejam abertas nessa manhã e que esse entendimento possa ser claro e cada vez mais claro na mente e no coração de cada vida aqui presente. Meu Deus, nos conduza no dia de hoje conforme a tua vontade. Eu entrego cada atividade, cada tarefa do meu dia a dia nas tuas mãos. Que o Senhor possa vir comigo. Vá com cada um que aqui está, Pai. Permaneça com eles. Guia eles no teu caminho, em nome de Jesus. Pai amado, nós abençoamos cada lar. Que o Senhor coloque anjos ao nosso redor, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Eu oro pela minha irmã, que apresentou aqui, Pai, o problema dela é que ela tem fibromialgia. Pai amado, toca nessa vida agora, Pai.
Toca, Pai amado, em cada tendão, em cada nervo, em cada pele, cada tecido, Pai amado. Começa a tocar na saúde desta filha amada, Pai. Tira toda dor em nome de Jesus. Livra ela, Pai amado, dessa doença. Meu Deus, que ela possa mesmo ser apresentada hoje ao Deus que cura, ao Deus que sara, Pai. Mas que ela possa também ter uma posição diante do Senhor. Que o perdão possa ser liberado, que ela possa permanecer fiel ao Senhor, andando na Tua presença e sendo perfeita em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido. Oro por cada vida que ainda vai aceitar o Senhor como o Senhor, Pai. Oro por pessoas que vão se reconciliar com o Senhor assistindo essa live. Que o Senhor já toque em cada uma dessas vidas e escreva o nome deles no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Façam todos um excepcional dia. Amanhã nós estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Viu? Um beijo. Um queijo e até amanhã. Raira, vem na minha casa também, uai. Me convida. Só que aqui, esse final de ano eu não consigo ir não, tá? Esse final de ano eu tô bem apertado. Que só Jesus na causa. Mas ano que vem nós vamos providenciar, viu, Sabrina? Esse café. Você mora aqui do meu lado. O dia que eu estiver bem tranquilo, eu vou falar assim, Sabrina, você tá em casa? Eu vou chegar aí. Deus abençoe vocês, viu? Um beijo. Fica com Jesus.